Então, vamos lá. Calor sensível e calor latente, né? Como eu tinha falado antes, que é o capítulo 3 e 4. A gente tá. Eu escolhi essa maneira de passar para ver se melhora a questão do entendimento, né? Partindo de dilatação, temperatura, processo de propagação do calor, para a gente chegar realmente na calorimetria, que é tudo falando sobre o mesmo princípio, né? Que é a questão de temperatura e também desse calor, né, que se propaga e tem algumas finalidades, né? Ele atua para ou variar a temperatura de um corpo, que aí justamente é o calor sensível, ou a questão de mudar de fase, que é o calor latente. Então, a calorimetria, né, é justamente quando um corpo ele vai receber ou ceder uma determinada quantidade de energia térmica, que a gente observa a sua variação de temperatura ou mudança de estado físico, né? E uma das tirinhas mais emblemáticas que nós temos é a do Maurício de Souza, que é essa do Bidu, que fala da água, né? Que a água, ele diz claramente, né? Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Porque a água, ela é água, tanto no estado sólido, líquido ou gasoso. E para que ela vá para esses estados da matéria, né, é necessário que eu acrescente calor ou a gente retire calor da água para que ele varie a sua temperatura e mude de fase também, né? Então, aqui na calorimetria, a gente tem na natureza a água justamente nesses três estados da matéria, né? Aqui nós temos o nosso querido iceberg gigante, né? Que ele está no estado sólido. Nós sabemos que o que está aqui no estado sólido é água doce. Aqui a água do mar é água salgada e a maioria da nossa água doce está realmente nos polos, né? Em forma de icebergs ou calotas de gelo, né? Aqui é de fato o iceberg devido à sua densidade da água doce, né? A sua grande parte fica submersa e só uma pequena parte fica do lado de fora, né? A gente tem que devido a essa densidade é água e água também, né? Mas a gente está vendo que essa água congelada, que é água doce, ela fica quase com a mesma densidade da água salgada, porém a densidade dela é menor, por isso que ela flutua, né? E aqui o nosso geyser, né, aquele lá em Yellowstone, que é justamente esse com água fervente, nós conseguimos visualizar o vapor dessa água, né? Então, quando a pressão no subsolo ela fica muito grande, igual uma panela de pressão, nós sabemos que essa água nós sabemos que a água quente ela ocupa mais espaço do que a água fria e ela se transformando em vapor vai aumentando a pressão aqui embaixo, até chegar num ponto em que não suporta mais e essa água espirra para fora, né? Porque ela vai caminhando como se fosse na raiz de árvores, né? Até chegar nesse ponto, que é o único ponto de saída desse vapor d'água, que é justamente o nosso geyser. É assim que ele funciona, né? Através da pressão. Então, quando um corpo ele vai receber ou perder uma determinada quantidade de energia térmica, eu já disse no início da aula, a consequência é a variação na sua temperatura ou mudança de estado físico, como a gente viu na charge, sólido, líquido e gasoso, né, o vapor. E a gente vê isso na natureza. Aqui tem o líquido e o gasoso, né, como nos geysers. Aqui nós temos a imagem do ferro derretido, né? Então,
Por mais que isso aqui seja, ó, sólido e líquido, e logo, logo ele volta a ser sólido. Então, ele está mudando de estado, né? Então, mais uma charge para ilustrar o nosso conteúdo. Há alguns meses, o seu boneco de neve estava bem aqui. Ele evaporou e voltou como chuva. E agora, ele é a água da piscina. Tem razão, é ele mesmo. Mostrando aqui que a água está na temperatura fria, né? Ele está morrendo de frio. E ele associou essa temperatura mais friinha, ou ela, essa bonequinha, ao boneco de neve, né? Então, realmente, as pessoas às vezes questionam: a água vai acabar no nosso planeta? A água em si, não, né? Porque o ciclo da água já dura há milhares de anos, né? Agora, a questão da água potável, né, é própria para o consumo humano e para os animais, é que pode acabar. Então, por isso que a gente fala tanto em conservar, economizar água, né, para que a gente conserve o maior número de aquíferos e em bom estado, né? Porque nós temos que cuidar dos rejeitos, no caso do nosso esgoto, para que a gente não tenha esses aquíferos todos contaminados com o esgoto e com o lixo e tudo mais. Nós sabemos que o saneamento ambiental, né, o saneamento básico, na maioria das cidades do Brasil não existem, e esse é um dos fatores que causam uma grande quantidade de doenças na população mais carente, que não tem água potável em suas residências e até mesmo a questão do saneamento, convivendo com o esgoto como nós convivemos, né? Então, assim, eu tenho que fazer esse tipo de gancho, arrodeando, algumas pessoas não gostam, mas é porque vocês têm que entender que tudo faz parte do conhecimento que a gente deve ter para interpretar determinadas questões, né? E nos formar como pessoas críticas, né? Então, esse é um dos princípios básicos da educação que a gente tem hoje. Formar vocês como pessoas críticas, né? Que realmente pensem no que está acontecendo ao nosso redor. Então, no capítulo 3, ele fala somente do calor como variação da temperatura, que é justamente o calor sensível, né? O calor sensível, aqui o debate inicial que tem no livro, né? Que é que ele vai falar dessa barra de aço e vai contextualizar com a indústria de minérios, né? Nós sabemos que cada mineral, o que é o alumínio que a gente vê nas latinhas e em alguns produtos, que a embalagem é de metal, né? Para a gente pegar esse material, ele não vem bonitinho separado na tabela periódica, não. Nós temos que minerar igual no Minecraft, né? A gente vai fazer escavações numa jazida em que tenha esse tipo de minério, né? Então ele vem junto com areia e com outros tipos de minério. Ah, e como é que eu separo? A gente separa esses minerais, né, através do valor do seu ponto de fusão. Então, o alumínio, ele derrete numa determinada temperatura, o ferro, ele derrete em outra temperatura. Então, isso daí, quando a gente encontra um minério bruto, a gente vai ter que separar cada minério através de vários processos, não só de limpeza do minério, né? Por isso que gasta-se muita água quando a gente vai limpar uma determinada pepita, né? Que não é só pepita de ouro, mas também existem de, dos minérios. E a questão de você ter um forno industrial, né? Um forno que consiga ir a muitas temperaturas para que a gente saiba realmente que minério está sendo fundido naquele momento, né? Então a gente tem esse é o processo mais bruto, que é o de derreter,
esses minerais, então cada mineral ele tem o seu ponto de fusão, né, de derretimento, e depois, para torná-lo mais puro, existem outros processos químicos que são feitos junto com os físicos, que é de temperatura, né? Para que a gente consiga fazer esses utensílios domésticos. Então, quando a gente fala de gastar energia, então essa energia é justamente para isso. Desde o processo de minerar, que é cavar a mina mesmo, isso existe ainda. A gente acha que é só no Minecraft ou só em filmes, principalmente filmes de outros países, que a gente vê a mina e as pessoas entrando com aquele carrinho, né, de mineração. Mas atualmente nós temos casos de acidente ali no Chile, não foi? Que algumas pessoas ficaram dentro da mina e muitos morreram. E assim a gente vê que isso está associado ao nosso dia a dia e começa lá na mineração para que a gente tenha essas embalagens e também os celulares ou outros componentes eletrônicos que a gente precisa, até mesmo para fabricar os eletrodomésticos e, enfim, diversas aplicações, como a gente sabe. Então, é um preço muito caro para que uma barra de aço seja feita, né? Ou então o próprio alumínio. Por isso que no Brasil nós temos esse metal que a gente mais recicla, que é o alumínio, né? As latinhas de alumínio que vem desse minério de bauxita, né? Ele é preciso aquecer em alto forno para que as suas qualidades apareçam. Então, a gente sabe que a maior quantidade de panelas é feita de alumínio e as latinhas. Então, o alumínio ele tem uma aplicação muito vasta em muitos lugares diferentes, né? Porque é um minério fácil de moldar, né? Então, a gente, quando pega uma panela de alumínio velha, a gente consegue amassar. Quando a gente tem raiva, dá um murro na panela e ela amassa, né? Uma latinha de metal e ela não oxida, né? Dependendo do seu tratamento. A gente não vê uma panela de alumínio enferrujada, né? Porque já está dizendo, enferrujada é do ferro, que oxida e fica, inclusive, essa oxidação na água, que é justamente o que a gente chama de capa rosa, né? Então, se nós cavamos um poço e a gente retira essa água do poço e essa água tem a capa rosa, significa que aquele terreno ele tem minério de ferro, né? Por isso que esse ferro, quando ele está oxidado, porque ele entrou em contato com o oxigênio, né? Ele tem essa característica avermelhada, né? Que a gente vê até mesmo na água. Quando tem muita capa rosa, as roupas ficam alaranjadas, amarronzadas, né? Então, é por isso que ele, nesse debate inicial, que é toda uma contextualização dos minerais, ele fala para a gente depois pesquisar e responder essas duas questões. Então, calor, a gente sabe que calor é uma energia em movimento e a unidade de energia é a mesma unidade da energia cinética, da energia potencial gravitacional, da energia potencial elétrica, né, energia elétrica, que é dada em joules no sistema internacional. Só que por motivos históricos, quando se trata de calor, a unidade dessa energia, da energia térmica, ela é muito utilizada em caloria, como a gente já tinha visto anteriormente. E uma caloria equivale a 4,186 joules, que a gente vai transformar muito caloria em joule, joule em caloria, para que a gente consiga resolver algumas questões. Então, calor sensível, já sabemos. É o calor trocado que faz com que uma substância sofra o quê? Variação de temperatura. Eis o motivo desse termômetrozinho, né? Para a gente visualizar
o termoscópio também, né, que o termoscópio ele não tem uma, como é que eu digo, um número, né, bem definido, mas a gente sabe que ele está quente ou se ele está frio, né? Apenas uma variação de temperatura, mas não tão específico assim, a sua variação de temperatura com números bem precisos. Estão dizendo que a temperatura da Terra vai aumentar muito até 2100. Aí o outro homem diz assim: eu acho que até o fim do dia vai estar quente que nem os infernos. Então, realmente, nós já debatemos esse assunto de aquecimento global, né, que foi a primeira parte da nossa avaliação, que está relacionada com a poluição e também com os efeitos mesmo do efeito estufa no planeta inteiro. E só pegando um gancho dessas matérias, semana passada, no final da semana passada, depois que foi divulgado o vídeo do Bolsonaro, né, da reunião ministerial, nós vimos que o ministro do Meio Ambiente, ele está querendo realmente aumentar o desmatamento na Amazônia. E nós vimos que não é só o desmatamento que aumenta a quantidade de gases poluentes, né, de gases que vão aumentar o efeito estufa, mas também o pum das vacas, que a gente pode guardar esse metano das vaquinhas para poder fazer as usinas de energia com os biodigestores. Só que eles estão derrubando a floresta para criar gado. E o gado que já existe no nosso Brasil, né, que estão nas fazendas, devido à diminuição no consumo de carne, esse gado está ficando mais tempo nas fazendas. Então, o que isso tudo tem a ver? O Brasil, ao contrário dos outros países que eu mostrei aqui, que eles diminuíram a quantidade de gases do efeito estufa, o Brasil foi para o lado contrário. Na pandemia, nós aumentamos essa quantidade de gases poluentes, nós aumentamos os gases de efeito estufa. De que maneira? Destruindo a floresta amazônica, né? Queimando e explorando mais, com minérios, inclusive, e também com a quantidade de gado que nós temos nas fazendas. Então, em todos os países, os epicentros muito grandes da pandemia do coronavírus, eles diminuíram a emissão desses gases na atmosfera e foi até registrado com imagens de satélites. Só que no Brasil isso não aconteceu. Foi o contrário. Sim. Desculpa eu ter chegado atrasado. Sem problema, meu querido. Tá tudo bem? Mais ou menos, eu tô meio mal. Pois você Mas vamos continuar. Sim, tome bastante cuidado, viu? Fique atento aos seus sintomas, tá bom? Certo, obrigado. Mamãe tá bem? Ela tá melhorando. Ela tá bem Graças, melhor já. Foi pro exame hoje. graças a Deus. Vai tudo ficar bem, tá? Cheirão bem Certo, grande. obrigado. Vamos continuar. Obrigado. Então, aqui, resumindo o que a gente estava falando, né? Esse calor sensível é justamente esse calor da variação de temperatura, né? Que é a variação de temperatura do nosso planeta, que é registrado nos termômetros, né? E também nos materiais. Então, a gente vê tudo isso com calor sensível, que é apenas de variação da temperatura. E o calor latente? O calor latente é a quantidade de calor que vai ser fornecida à substância para que ela mude de fase. Enquanto a água, aqui nessa pedrinha de gelo, ela está derretendo até
a última graminha, a última partícula de gelo derreter, a temperatura permanece constante. E essa temperatura, nós sabemos que na pressão atmosférica é de 0 graus Celsius. Mas mesmo assim, o gelo continua derretendo porque eu estou fornecendo calor. Então, se a gente fornece calor e a temperatura não está mudando, o que é que está acontecendo com a substância? Ela está mudando de fase. Ela está saindo, nesse caso do exemplo da pedrinha de gelo, ela está saindo do sólido e indo para o líquido. Mas nesse caso aqui, na temperatura ambiente, o gelo seco, que é o gás carbônico, né, solidificado a baixíssimas temperaturas, quando ele fica na temperatura ambiente, ele passa do sólido para o gasoso. Então, essa aplicação do gelo seco em festas é justamente para formar essa fumacinha que a gente vê em shows, que essa fumacinha, quando a gente coloca luz nessa fumacinha, ela vai refletir diversas cores e causa um efeito visual muito bom, além do mistério da fumaça, né? Outra substância que também passa do sólido para o gasoso, que nós já estudamos, é a querida naftalina, bonitinha ela aqui, né? E aqui está sendo do líquido para o gasoso, normal, né? Aqui é do sólido para o gasoso, como a gente está vendo. E aqui é o líquido para o gasoso. Aqui é o sólido também para o gasoso, que na aula que nós tivemos sobre isso, vocês falaram do comprimido efervescente, né? Do Sonrisal, do Eno, que ele passa, uma parte desse comprimido, ele passa do sólido imediatamente para o gasoso. É claro que fica um resíduo de sal, né? Do bicarbonato de sódio no fundo do copo, mas a gente vê essa reação, né? Além do nosso delicioso picolé ou din-din ou sorvete, que seria muito bom agora, né? Um horário bom para tomar um picolé de chocolate. Então vamos falar da capacidade térmica. Nós já vimos o que é calor sensível, que era para mudar a temperatura, e o calor latente, que é a quantidade de calor que o objeto está absorvendo ou perdendo, para que ele mude de fase. E agora nós estamos vindo aqui com um novo conceito, que é o conceito da capacidade térmica. A capacidade térmica ela é representada pelo C grandão, C maiúsculo, e é a quantidade de calor do corpo. Então, quando a gente fala de capacidade térmica, ela não é uma propriedade do material, é uma propriedade de um corpo específico. Então, nesse caso aqui, eu tenho um cubo, né, de uma determinada substância que tem uma massa. Então, quando a gente fala de capacidade térmica, é desse corpo. Se eu tiver um cubo maior, então já vou ter outra capacidade térmica, ou menor, né? Então, é justamente a quantidade de calor que esse corpo específico, né, um corpo, ele precisa receber ou perder para que a sua temperatura mude em 1 grau Celsius. Então, capacidade térmica é do corpo. Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo que esse corpo, ele vai variar a sua temperatura de 26 para 46. Então, a gente calcula o nosso ΔT, que já está aí, né? Que é de 20 graus Celsius, porque é 46 menos 26, e a quantidade de calor que está sendo fornecida para esse corpo. Como é que eu vou saber a capacidade térmica? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido por quem? Por essa variação de temperatura. Então, por isso que eu vou ter um número 40, né, dividido por 20 vai dar 2. 2 quem? Calorias por
graus Celsius. Então, quando eu falo de capacidade térmica, a gente fala dessa formulazinha, que é o C maiúsculo igual a Q, que é a quantidade de calor, para que esse corpo varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, esse resultado de 2 calorias por grau Celsius é a quantidade de calor, né, que esse corpo precisa para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, esse bloco precisa de 2 calorias para sair da temperatura 26 para a temperatura 27 graus Celsius. Então, essa é a capacidade térmica desse corpo. Quando a gente fala da capacidade térmica, que a gente já viu a regra, que é a quantidade de calor para que esse corpo varie a sua temperatura em 1 grau Celsius, a gente sabe que calor é a energia que a gente está falando, né? E ela é dada em caloria ou em joule. Por isso que as unidades, elas podem vir assim, né? Joule por Kelvin, porque a temperatura em joule e a energia em joule e a temperatura em Kelvin no sistema internacional, ou em caloria, que é no sistema CGS, né, que é o sistema comum, e a unidade é graus Celsius, que é o usual. Por razões históricas, usa a caloria, e graus Celsius é a unidade de temperatura do nosso país, né? Então, essa característica do corpo, não é da substância. Nós podemos ter 2 corpos de substâncias diferentes, com a mesma capacidade térmica? Sim, mas aí é uma combinação bem específica, né? Com relação à quantidade de massa e também a questão do calor que esse corpo vai receber para que a capacidade térmica coincida em ser igual, né? Mas o calor específico, que é o que a gente vai ver agora, não. É uma propriedade do material e não do corpo. Quando ele fala calor específico, é daquele elemento químico específico da tabela periódica, ou aquela liga metálica específica que nós temos, que ela tem essa propriedade, que é o calor específico, que é justamente o calor específico, é a quantidade de calor que cada unidade da massa. Então, aqui a massa entrou. Quando a gente fala de unidade, como nós estamos no sistema CGS, a gente usa grama, né? A unidade de massa. Ou quilograma, né? No caso, se eu estiver no sistema internacional. Cada unidade de massa, no caso grama, né? Do corpo, ele precisa receber ou perder para que a sua temperatura varie em uma unidade. Então, essa quantidade de calor específica é a quantidade de calor necessária que a gente tem para que a substância, uma graminha da substância, então eu tenho que colocar massa, varie a sua temperatura em uma unidade ou em 1 grau Celsius. Então, a gente tem. Qual é a diferença do calor específico para a capacidade térmica? A diferença deles dois, além de ser o C maiúsculo e o C minúsculo, é que a capacidade térmica é quantidade de calor por temperatura e o calor específico é quantidade de calor por unidade de massa e temperatura. Então, a gente tem que esse calor específico é específico mesmo daquela substância que a gente, através de experimentos, nós temos ela tabelada. Viu? Bem bonitinho, nós temos a tabela
com o calor específico das substâncias. O que é o que mesmo, tia? Quantidade de calor necessária. Certo, É obrigado. cheio. Então, aqui a gente tem o exemplo. O mesmo bloco variando em 1 grau Celsius apenas, né? De 26 para 27 graus Celsius. Tia, Oi. mas eu não entendi a diferença do C maiúsculo para o C minúsculo. Os dois não são calor específico? Não, esse C grandão é capacidade térmica. Ele está relacionado com o corpo que ele está na experiência. É o corpo da experiência que tem esse calor específico, o corpo em estudo. E quando eu falo de calor específico, eu estou falando da substância, seja alumínio, prata, mercúrio. Então, é uma característica de uma unidade de massa daquela substância, não de um corpo todinho. Um corpo, eu não sei, não preciso da massa desse corpo para saber qual é a sua capacidade térmica, né? Se bem que lá na frente tem uma regrinha que pode ser utilizada. Mas, assim, no geral, eu tenho a capacidade térmica desse corpo que está sendo estudada. Pronto. Eu vou ter uma coincidência se outro corpo tiver a mesma capacidade térmica, né? Mas quando a gente fala de calor específico, alumínio, ele sempre tem o mesmo calor específico, uma determinada variação de temperatura. O calor específico é da substância, é do ouro, é da prata, é do bronze, né? É da água, é da areia. Então, é o calor específico daquele material. Capacidade térmica é uma coisa bem geral, daquele corpo que eu estou estudando. Aí, aqui nesse exemplo, oi, Tia, sim, quem vai falar logo, então? Vou cortar eu. alguém vai perguntar? Pergunte, converse. Estou tão só. Tia, que eu ia perguntar se numa questão é fácil de interpretar quando é um e quando é outro. Eu queria um pouco confuso. Quase, assim, nas questões de hoje em dia, não se usa muito mais a questão da capacidade térmica. Ela é mais assim, a quantidade de calor que aquele corpo. Quando ele fala em corpo, aí sim, a gente vai falar de capacidade térmica. Mas é fácil de confundir. Só que ele é utilizado na quantidade de calor que aquele corpo suporta. Ou quem é que tem a maior capacidade térmica, o mais gordo ou o mais magro, né? Então, são de questões desse tipo. Mas o que a gente usa constantemente é o calor específico, porque ele compõe outras regrinhas maiores, tá bom? E como é uma característica do material, né, ele fica sendo repetido muitas vezes, o calor específico. Aqui ele só deu um exemplo bem objetivo, que variou só 1 grau Celsius e a quantidade de calor que foi necessária para que 1 grama dessa substância variasse 1 grau Celsius foi 0,5 calorias, né? Então, essas 0,5 calorias é a quantidade de calor, né? Caloria é calor, é a quantidade de calor que essa substância precisa para que 1 graminha mesmo dessa substância varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Se ele vai receber, ele vai variar para mais. Se ele vai perder, ele varia para menos, né? Então, a observação que a gente tem que fazer é que o calor específico, ele não vai depender da massa do corpo no geral. Não importa se é 1 tonelada ou se é 1 grama de alumínio. Não depende do tamanho do corpo. O calor específico é da substância, né? É uma característica da substância e não do corpo. Já a capacidade térmica, né?
a capacidade térmica nem o calor específico sensível de uma substância tem valores constantes. Ele está dizendo que os dois não têm valores constantes para todas as temperaturas do universo. Esses valores, eles só são constantes, né, por um valor médio de temperatura, um determinado intervalo de temperatura. Porque as propriedades do material, elas mudam, né? Quando está um ferro na iminência de derreter, as suas propriedades são bem diferentes desse mesmo ferro a 0 graus Celsius, né? Que ele está sólido e ele pode estar sólido quando chega a 1.200 graus Celsius. Só que esse calor específico, ele vai mudar de acordo com essas variações grandes de temperatura, porque as moléculas elas não estão ligadas da mesma forma. Porque a gente tem que ver o corpo ou uma grama da substância como sendo o quê? Moléculas se agitando. Porque o calor ele é transmitido de um corpo que tem mais agitação espontaneamente para um corpo que tem menos agitação, né? Que é o de menor temperatura. Então, a gente tem que sempre ter essa visão do micro, que são as moléculas, os átomos, as partículas daquela substância, que quando a sua temperatura está aumentando, as suas partículas estão se agitando mais, tá bom? Ou menos se estiver esfriando. Então, esse valor do calor específico, ele tem lá na tabela. É o calor específico numa determinada variação de temperatura. Ou considere o calor específico tal para essa situação. Mas o calor específico, ele é aquele da substância. Aqui, por exemplo. Então, no caso, não importando o tamanho da substância, o calor específico dela sempre vai ser o mesmo? Sim, naquela temperatura. Sempre vai ser o mesmo. Não importa se eu estou com metade de 1 grama, né? Ou se eu tiver 1 tonelada. O calor específico, naquela temperatura é o mesmo. Aí, aí a capacidade térmica já muda. Aqui, ó, um exemplo prático, que vocês poderiam até ter utilizado também, né? Que é a questão da condução do calor. Nós já sabemos que o calor, ele se conduz muito bem nos metais. Então, se a pessoa for mexer um brigadeiro, aquele botou caldo. Não sei por que o livro usou um exemplo de caldo. Acho que caldo não precisa ficar mexendo. É uma papa, é um mingau, é um brigadeiro, né? Que se eu for mexer um brigadeiro com uma colher de metal, de aço, eu vou queimar meus dedos e não termino de fazer o brigadeiro, né? Porque a temperatura da colher vai aumentar rapidamente, porque ele conduz muito bem o calor. Aí, o que é que a gente faz? A gente utiliza uma colher de madeira ou então de silicone, que ela não conduz muito bem o calor, né? Aí a gente não vai sentir tão rapidamente a elevação da temperatura. O que isso significa com o que a gente está estudando? É o calor específico de cada material, né? Porque quem vai esquentar mais rápido é o que tem um calor específico menor. Então, quanto menor o calor específico, mais ele esquenta. Ele esquenta rápido demais e também esfria rápido demais. Ah, esse conceito eu lembro. Eu lembro esse conceito de que esfria rápido e esquenta rápido, que é justamente das brisas marítimas, né? Depois da tarefa, posso ir lá para a barrinha? Você vai para a barrinha depois da tarefa? Para a barrinha depois da tarefa? Depende. Depende se eu tiver terminado a aula, depende se eu tiver feito a tarefa direitinho sem dar trabalho. E cuide, deixa eu dar aula. Você vai botar. E sempre que eu estou dando aula, Calé, eu tenho que vir aqui perturbar, né? Incrível. Então, aqui a gente vê, né? A capacidade térmica de dois corpos, eles variam diferentes porque os corpos são diferentes
tem material diferente, né? Mas numa coincidência eu posso ter muito bem uma capacidade térmica igual com materiais diferentes, né? Claro que a massa vai variar para que essa coincidência aconteça. Aí quando a gente fala de corpos diferentes, né? O de maior massa, o mais gordinho, ele vai aguentar mais calor dentro dele sem variar a sua temperatura. Por isso que o corpo de maior massa, ele vai ter uma capacidade térmica maior. Se eu tiver só 1 grama, um cubozinho de 1 grama, pouco calor vai variar a temperatura. Mas quando a gente fala de 1 tonelada, aí ele não tem maior massa. Se for a mesma substância com 1 quilo e com 1 tonelada, quem tem a maior capacidade térmica? O de 1 tonelada, porque ele precisa receber mais calor para que essa 1 tonelada varie a sua temperatura. Só que o calor específico é o mesmo, tanto de 1 quilo como de 1 tonelada. Se eu estiver falando de alumínio, o calor específico do alumínio é tanto, ele é o mesmo valor para 1 quilo e o mesmo valor para 1 tonelada. Quando a gente fala de capacidade térmica, não. A capacidade térmica muda de acordo com a massa. O que tem maior massa, ele vai precisar de mais calor para variar a sua temperatura. Então, esse corpo maior, ele vai ter uma capacidade térmica também maior, né? Então, por isso que nem sempre a gente usa a capacidade térmica para descrever algumas situações, porque ela depende do corpo. Então, a gente estuda mais o calor específico, né? Que é a quantidade de calor que deve ser fornecida ou retirada para que uma massa unitária, que pode ser 1 grama, varie 1 grau Celsius ou uma unidade de temperatura, para mais ou para menos. Quando a gente fala de calor específico, a gente tem aqui os 3 exemplos. Eu estou utilizando 1 grama de cada substância? Não. Estou utilizando aqui, ó, acompanha os exemplos a seguir. São 3 corpos de mesma massa. A massa desses corpos é de 500 gramas, tá? Todos os 3 corpos têm 500 gramas. E constituídos de substâncias diferentes. Um mercúrio, um alumínio e um cobre, né? E eles vão receber a mesma quantidade de calor, que é 1000 calorias, né? Todos eles vão receber 1000 calorias de calor. E em seguida, né, são medidas as respectivas variações de temperaturas com o termômetro, para a gente saber aí o que foi que aconteceu. Então, eles vão calcular a quantidade do calor específico, né? Então, eles mediram aí a temperatura que essa 1000 calorias causou na substância. Quando ele falou do mercúrio, 1000 calorias foram adicionadas a 500 gramas de mercúrio e causou uma diferença de temperatura de 60 graus Celsius. Quando a gente coloca na regrinha do calor específico, a regrinha do calor específico é a quantidade de calor dividida pela massa vezes, esse aqui é o calor específico, é o C minúsculo, vezes o delta T grandão, que é a variação de temperatura. Nós temos a quantidade de calor que é igual para todos, a massa é igual para todos, e no termômetro eles mediram a variação de temperatura que aconteceu quando se esgotou essas 1000 calorias. No caso do mercúrio, variou 60 graus. Quando a gente fez esse cálculo, 1000 dividido por 5 vezes 6, 30, né? Então, 1000 dividido por 30.000 dá 0,03. Quem? Calorias que cada grama necessita para que a sua temperatura varie 1 grau Celsius. Esse é o calor específico do mercúrio. Quando se fez essa mesma experiência com o alumínio, as mesmas 1000 calorias nas mesmas 500 gramas de alumínio,
Com o termômetro, observou-se uma variação de 9 graus Celsius. Vamos calcular o calor específico. Quantidade de calor pela massa vezes essa variação de temperatura. O resultado dessa divisão foi de 0,22 calorias necessárias para que cada 1 grama de alumínio precise para aumentar 1 grau Celsius. Quando a gente fala do cobre, o cobre é bom, né? Que são 1.000 calorias fornecidas, ela variou 22 graus Celsius, a panela de cobre. Então, assim, gente, olha aí qual foi o valor, porque eu não dá para ver que eu tenho aqui uma mensagem do MIT. Foi 1.000... Foi quanto, hein? 500 vezes... 0,09. O resultado aqui de baixo é 0,09 caloria por grama grau Celsius, assim? É. Pronto. Então, essa é a quantidade de calor necessária para que 1 graminha de cobre varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, quando eu digo que eu tenho uma panela de alumínio, eu preciso de 0,22 calorias para que 1 grama dessa panela de alumínio varie em 1 grau Celsius. Quando a panela é de cobre, eu preciso apenas de 0,09 calorias para que 1 graminha dessa panela varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a gente utiliza esse calor específico quando eu sei dessa propriedade para escolher. Se eu tiver o dinheiro suficiente e eu prezo pelo meio ambiente, né? Eu vou comprar uma panela de alumínio ou de cobre para cozinhar os meus alimentos. Tururu. Alumínio. Eu vou gastar menos gás com qual panela? Compra de cobre. O cobre gasta menos gás para esquentar. Porque ela precisa de menos calor para esquentar, né? Ela só precisa de 0,9 calorias para poder esquentar. Então, eu vou utilizar a panela de cobre, que vai gastar menos gás para cozinhar o meu alumínio, o meu alimento, né? Mas devido à questão do cobre ser mais caro, a gente não tem muitas panelas de cobre. A maioria das panelas que são vendidas são de alumínio ou de aço inox, né? De cerâmica, de vidro. Como é o cálculo para transformar joules em calorias? A gente multiplica por 4,186. Uma caloria vale 4,2 aproximadamente joules. A gente multiplica, tá? Certo. Então, a gente tem que ter atenção com relação a isso, né? Então, o calor específico, ele é uma propriedade do material, né? Eu sei que a substância tem essa propriedade, então eu posso fazer relação com a massa que eu quiser, né? Se eu vou escolher uma panela de vidro, se eu vou escolher uma panela de alumínio ou de cobre. Por exemplo, como a gente estava falando, para cozinhar os alimentos mais rápido, eu posso utilizar a panela de cobre, porque ela vai esquentar mais rápido. Só que quando a gente vai servir à mesa, a gente não quer que essa comida esfrie rapidamente. Então, geralmente, as panelas que a gente serve o alimento na mesa são tigelas de vidro ou tigelas de cerâmica, de barro, né? Por quê? Porque elas vão reter o calor por mais tempo, elas vão guardar o calor. O calor específico dessas panelas de barro já são maiores. Então, elas não vão perder
calor tão rapidamente como se fosse servido na mesma panela de alumínio, né? Então, a gente tem essas propriedades. Até mesmo, por exemplo, tem gente que, todo mundo, eu acho, né, toma café nas xícaras. Mas só que tem gente que gosta no xicrão, que o xicrão é mais grosso e conserva, demora a esfriar o café, né? A gente usa assim. Demora a esfriar o café no xicrão, né? Então, porque o calor específico dele já é maior, né? Então, quanto maior o calor específico, mais calor ele vai precisar para poder variar a sua temperatura. Se ele precisa de mais calor para variar a sua temperatura, ele vai precisar perder mais calor para esfriar, né? Da mesma forma que ele precisa receber mais calor para poder aumentar a sua temperatura. Então, a gente usa esses conceitos de física no dia a dia sem saber, só pelo instinto, né? Só pela prática do dia a dia. Mas quanto mais conhecimento, melhor para a gente ter mais precisão no que a gente vai escolher, né? A gente vai decidir. Então, uma caloria que foi devido a essas experiências que colocaram a unidade de caloria, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 para 15,5 graus Celsius sobre condições normais de pressão. Então, a definição de uma caloria é essa, que foi realizada essa experiência, a pressão de 1 atm com 1 graminha de água e foi nessa variação de temperatura, de 14,5 para 15,5 graus Celsius. Só a definição. Então, quais são as aplicações? Vocês conseguem andar sobre brasas sem se queimar? De acordo com o que a gente estudou, é possível. Ou então, olha aqui a pessoa andando. Aqui, qual foi a resposta? Se eu vou andar na brasa e não vou me queimar, é porque tem alguma propriedade aí que não vai passar calor tão rapidamente para o meu pé e vai queimar, né? No caso, quando a gente fala das substâncias, é a cinza ou o carvão de madeira, né? Que eles não transmitem muito bem o calor. Principalmente a cinza, ela vai ser um isolante térmico, vamos dizer assim. E antes da gente triscar o pé na brasa, o nosso pé fica muito suado, né? Além de estar nervoso, morrendo de medo de queimar os pés, ainda fica suado. Aí nós vamos ter o efeito Leidenfrost, que é justamente a água que está na nossa pele, ela vai ferver, vai evaporar mais rápido e cria uma proteção de ar quente sobre o nosso pé. Porque quem vai passar, quem vai caminhar sobre brasas, não vai caminhar bem devagarinho, não, vai passar correndo. Então, o tempo de contato da brasa com o meu pé é de 1 segundo, né? Porque passa correndo. Então, a gente não sente essa queimadura, a não ser que passe mais tempo em pé, né? E essa questão da brasa, ela é semelhante às fagulhas como essas aqui. Essas fagulhas aqui, quando a gente roda bombril. Alguém já rodou bombril brincando nas festas de São João? Eu já fiz. Se queimou ou não se queimou? Não, me queimou, me queimei não. Mas dá um medinho, né? Eu já rodei bombril quando eu era adolescente. Sabe de uma coisa? Qualquer dia desse eu vou rodar bombril para ver se eu ainda sei rodar bombril. Que aí fica bem bonito assim, né? Tem até campeonato de rodar bombril, como nós estamos vendo esse homem aqui. Então a gente tem que não queima. A gente vê que está super quente, a cor do bombril também, né? Mas por que ele não queima?
porque a massa das fagulhas é muito pequena. E a questão do bombril é um metal, né, que conduz bem o calor. Então, devido à massa, junta duas propriedades, a massa dela, que é muito pequena, com o calor específico, né, que também é, dependendo do alumínio, nós vimos que é 0,22, né, e a massa muito pequena, a capacidade térmica de cada fagulha é muito pequena. O que é a capacidade térmica? Ela vai variar a sua temperatura muito rápido. Vou precisar de pouquíssimo calor para que a sua temperatura mude drasticamente, porque a massa é muitíssimo pequena de uma fagulha, né? Então a gente vê que a capacidade térmica dela é minúscula e não vai ter esse efeito de o nosso corpo tem uma capacidade térmica muito maior, né? E é o nosso corpo que vai receber esse calor e não vai ser suficiente para queimar a nossa pele, né? Porque o sangue ele absorve muito bem o calor, né? Então, na corrente sanguínea, quando o calor chega nos capilares, né? Antes de queimar a pele, esse calor é absorvido pelo sangue e percorre todo o nosso corpo, né? E aqui é quem mexe com solda, né? Que tem essas mesmas fagulhas de solda ou também com a esmerilhadeira. Meu filho, não é a hora de falar. Daqui a esmerilhadeira, Calel. Você vai se queimar na esmerilhadeira? Não, por quê? Porque as fagulhas têm uma capacidade térmica muito pequena e por mais que ela seja brasa, o fogo não queima. Aí aqui a gente vai ver que tem a ciência Sabe toda aquele por negócio trás lá? Você fica que assim, vocês segurando, vão. girando, assim, o spinner. Eu consegui fazer isso em 10 segundos. Beijo. Então aqui ele diz, né? Para a gente andar em brasas. Não vá muito longe, ande rápido. O carvão é quente, mas ele acabou de queimar, então não está sendo gerado calor novo. O carvão é só carbono. O carbono nas cinzas ele é um mau condutor de calor. E aqui ele tem dizendo que tem um baixo calor específico, ou seja, esquenta rápido demais, mas também esfria rápido demais. E a cinza também é um mau condutor de calor. Então a gente tem que raciocinar direitinho para que a gente não se deixe enganar por algumas questões. Visualmente, eu ia pensar que eu ia morrer queimada com um bombril daqueles, né? Mas como a gente está vendo cientificamente que o calor específico sendo pequeno, ele esfria rápido demais, mas também esquenta rápido demais. E o meu corpo, ele é capaz de absorver esse calor sem causar dano à pele. Porque, como nós estamos vendo aqui no ponto 6, o sangue é um bom condutor de calor. Deste modo, o calor que chega ao pé é rapidamente transmitido pelo sangue para o resto do corpo, né? E não permite que ele atinja uma temperatura muito alta no meu pé, né? Nós sabemos que o sangue ele circula rápido demais, além de ter o efeito Leidenfrost. Sim? Alguém ia perguntar? O efeito Leidenfrost é justamente de queimar. Vamos ver esse peixinho aqui, que é um efeito semelhante. Ele mergulhou o peixinho no nitrogênio líquido. Então, como ele congelou instantaneamente, ó, ele está congelado o peixinho. Mas ele volta à vida. Porque as células foram congeladas muito rapidamente. E descongeladas também, né? Esse efeito aí do congelamento, que é a criogenia, nós temos várias pessoas milionárias que têm já os seus lugares para serem congelados, né? Geralmente é só a cabeça, pensando que no futuro vão poder ressuscitar e o cérebro vai voltar ao normal no outro corpo, vamos dizer assim, né? Mas a criogenia, como a gente tem aplicações nos espermatozoides e nos óvulos que são congelados no nitrogênio líquido, né, a baixíssimas temperaturas,
eles conseguem voltar ao normal, né, no seu ritmo normal, por conta de ter sido congelado rapidamente e drasticamente, né, numa temperatura muito, muito, muito baixa. E aqui ele vai mostrar nesse experimento, que eu não vou passar, vou deixar o link para vocês, que são o efeito Leidenfrost. O que é o efeito Leidenfrost? Que a gente precisa sempre ter na nossa cabeça, que é aquele a calefação, né? Que a gota d'água, ela não consegue realmente tocar a superfície da frigideira. Ela vai evaporar antes de entrar em contato com a frigideira ou com a chapa quente, porque a temperatura da chapa está exageradamente quente. Então, ela vai entrar em vapor antes de triscar de fato na panela, né? Então, não quero mais nem ver isso daqui, a pessoa anda, mas não quero saber mais. Então, esse calor sensível que a gente viu, ela se transforma na equação fundamental da calorimetria. É a equação principal da calorimetria. Quando a gente tem calorimetria nos livros, a gente lembra logo de calor sensível e calor latente. E dessa equação que é o Q macete. Q macete. Se o calor específico é a quantidade de calor por uma massa, né? Unidade de massa para variar a temperatura, quando a gente multiplica aqui meus pelos extremos, fica M vezes C pequenininho, delta T. Então, por isso que é macete. Calor sensível. Porque mais na frente a gente vai ver o calor latente, que é o calor que ele vai ser fornecido ou retirado para que a substância ela mude de fase. Então, o latente vai ser esse, tá? Mas, por enquanto, nós estamos no calor sensível. Então, calor sensível, quantidade de calor para que ele varie a sua temperatura. MC delta T. Q é quantidade de calor. Q é quantidade de calor. M é massa. Que se a quantidade de calor for em caloria, a gente utiliza grama, né? Calor específico e a variação de temperatura em graus Celsius. Então, o calor sensível, quantidade de calor, massa do corpo, calor específico e variação de temperatura. Convencionalmente, né, a gente fala, se ele vai aquecer, a temperatura vai ser maior do que zero, ou seja, positivo. Então, essa energia absorvida pelo corpo, a gente trata como positiva também. E se ele foi resfriado, a gente diz que ele perdeu calor. O corpo cedeu calor para o ambiente. Então, essa quantidade de calor é negativo, porque essa variação vai ser negativa, menor do que zero. Então, não podemos esquecer. Se eu estou aquecendo o corpo, a energia é absorvida. Se eu estou resfriando o corpo está perdendo calor para o meio ambiente. Então, aqui a gente tem a tabela, né? Do calor específico. A água é 1, o vapor da água é 0,48, o gelo é 0,5, o calor específico, que é a quantidade de calor necessária para que esse gelo varie a sua temperatura. Ah, mas gelo não só está a 0 graus Celsius, não? Não, eu posso ter gelo a menos 10 graus Celsius, aquele gelo super duro. O calor específico do vidro, ó, 0,2. Do ferro, 0,11. Da prata, 0,056, né? Então, se eu fizesse uma panela de prata ou de ouro, seria melhor ainda para cozinhar. Aí a madeira não, né? 0,42, assim como o alumínio. A curiosidade é o que a gente já tinha visto, né? Com as brisas. Se a gente falou que o calor específico, quando ele é pequenininho,
significa que a substância varia a sua temperatura rapidamente, pronto, a areia tem um baixo calor específico, porque ela tanto esquenta rápido demais como esfria rápido demais. E assim nós temos as brisas marítimas e terrestres. E olha só a curiosidade do deserto, né? No deserto, sabemos que durante o dia chega a 50 graus Celsius, como lá no inferno de Dalou, que a gente estudou, né? Só que durante a noite é um deserto, como o do Saara, a temperatura baixa bastante, né? Já chegou a nevar no deserto do Saara. Só para a gente ter noção de que a temperatura pode ficar baixa sim, né? Então, essa explicação se baseia justamente no calor específico, né? Que o calor específico é pequeno, então no deserto não tem aquela quantidade de água no oceano, não tem um oceano próximo para regular a temperatura desse deserto, porque é uma combinação perfeita. Nós temos que a água, ela não deixa aquele ambiente ficar tão quente durante o dia como no deserto, né? Porque tem a água aí com calor específico grande que vai absorver o calor durante o dia inteiro, quando é na praia. No deserto não tem essa água para absorver esse calor. Então, quem absorve todo esse calor? A areia. Então, a areia vai variar a sua temperatura muito, né? Bastante mesmo. Então, por isso que a temperatura no deserto é muito alta, porque só tem areia. Não tem com quem trocar calor, a não ser com o próprio céu, né? E a gente já está recebendo essa radiação durante o dia com o sol. Por isso que durante o dia fica muito quente. E durante a noite, nós sabemos que quando eu tenho um lago ou um rio ou um mar, durante a noite a gente não congela, porque a água está quente e vai fornecer calor para nós. Então, a água é um fator muito fundamental na regulação da temperatura do ambiente, né? Então, durante a noite, esse calor todinho, da mesma forma que foi absorvido, ele vai para o espaço, porque geralmente nem nuvens nós temos no deserto, né? São pouquíssimas nuvens. Então, esse calor vai para o espaço, o ambiente ficando assim muito gelado, podendo ter temperaturas até abaixo de zero. Então, essa é a curiosidade do deserto. Então, para a gente refletir, a gente tem que é um oásis no deserto e a gente tem esse contraste, né? A vegetação em torno do lago e a falta de vegetação nas regiões mais distantes. Porque, logicamente, para existir vida, né, assim, com plantas, a gente precisa da água. Mas esses oásis existem devido às águas subterrâneas, né, que nós temos no continente. Então, elas abrigam algumas espécies, né, de fauna e flora, mas a gente sabe que o deserto é um lugar que não tem tantos animais assim. E a outra é a questão, mais uma vez, para a gente ficar atento à polaridade da água, né, que são as pontes de hidrogênio, que tornam a água tão especial assim, para que ela diminua a sua densidade quando ela chegue a 0 graus Celsius, ela flutue, né? Na própria água. Então, o gelo fica na parte mais de cima, porque está a 0 graus Celsius, e embaixo do lago a 4 graus, que é quando a água tem densidade máxima. Só para relembrar. E as brisas, que a gente já viu, né? Brisas marítimas e terrestres, que a gente tem durante o dia e durante a noite, a gente já estudou. E aqui ele fala de brisa marítima e continental. Continental, né, a gente sabe que é por causa da terra do continente. E o calorímetro é um recipiente que é termicamente isolado. É como se fosse uma garrafa térmica, né, que é utilizada para os estudos. Nós temos esse calorímetro lá no laboratório,
Só que ele não funciona porque a resistência não tem mais. Está todo folotado lá. Mas está lá o calorímetro para a gente ver, né? Então, para ser o ideal, é como se fosse a garrafa térmica, né? As paredes adiabáticas, né? Elas não trocam calor com os corpos, tanto no seu interior como no exterior, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Então, a gente considera a capacidade térmica muito restrita. Então, aqui a garrafa térmica, eu já mostrei para vocês, né? Que nós temos que a garrafa térmica ela é excelente, porque existe vácuo entre as paredes de vidro, então não há transmissão do calor por convecção, nem por condução, porque é vácuo, né? Apenas por irradiação. E essa irradiação, ela é impedida de ser passada porque as paredes do recipiente são espelhos, né? Então elas refletem essa radiação de calor. Então não deixa o calor sair por irradiação. A convecção, ela apenas acontece quando a gente abre e fecha a garrafa, né? Ou então aperta esse buraquinho aí, porque tem que entrar o ar de fora para poder o café sair, né? Assim, então, não existe isolamento térmico perfeito, mas com todos os cuidados o café fica quentinho por mais tempo. Como a gente está vendo, a garrafa térmica é um calorímetro, né? Que é para isolar justamente o líquido que tem dentro. Essa imagem aqui a gente já tinha estudado, só para relembrar. E é um sistema termicamente isolado, um calorímetro, que a gente vai utilizar muito esse nome, calorímetro. Então, a gente coloca um pedaço de ferro com gelo dentro do calorímetro. É a panelinha que a gente vai fazer as experiências, que as questões, na verdade, são aplicações desse conteúdo, né? Que às vezes ele dá capacidade térmica. Da mesma forma que a gente tem para reter o calor, nós temos também as caixas termicamente isoladas, que é para evitar que o calor entre, né, dentro desses recipientes, né? Não é o frio que vai sair, é o calor que vai entrar. Então a gente tem justamente essas situações que o material é de plástico, tem isopor entre eles, justamente para ter uma boa vedação, para que não entre, né? Então a gente tem isso. E um sistema termicamente isolado é quando não existe trocas de calor com o meio externo, viu? Então, eu vou dar uma paradinha, porque já faz muito tempo, 1 hora e meia, né? Que a gente está conversando sobre isso, mas não podemos esquecer que um corpo termicamente isolado é quando não existe trocas de calor com o meio externo. E esses experimentos a gente faz dentro do calorímetro, né? Que teoricamente ele é um sistema físico termicamente isolado, térmico de calor. E as trocas de calor é justamente o que a gente já viu. A quantidade de calor que ele perdeu é a mesma quantidade de calor que o outro recebeu. Não está isolado? Então, a quantidade de calor que o ferro cede para a água dentro do calorímetro é igual. Um dá e o outro recebe. Por isso que essa quantidade de calor cedido e recebido vai ser igual a zero, quando a gente considerar as trocas de calor no calorímetro, que o calorímetro é o sistema físico termicamente isolado. Só vai ocorrer trocas de calor entre os elementos que estão dentro do calorímetro, que o exemplo que eu dei foi ferro, foi água, chá, qualquer coisa assim. Aí, se não tiver termicamente isolado, a gente tem que levar em consideração a quantidade de calor que é cedida para o ambiente ou recebida por ele. Questão de equilíbrio, a gente já sabe. Quando eles estão em equilíbrio térmico, é que todos os materiais estão com a mesma temperatura.
Então, muitos conceitos, eles se repetem, tá? Equilíbrio térmico é quando todos eles estão com a mesma temperatura nesse sistema físico termicamente isolado. Então é isso, gente. Um cheiro. Perguntas? Alguém vai perguntar? Oi. Acho que não. Todo mundo tá querendo ir embora.